Bom dia. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa saber se utiliza ou vai utilizar a medicação agomelatina. Em primeiro lugar, a agomelatina é o nome do composto do remédio utilizado na venda de manipulados. Por enquanto não existem genéricos sendo vendidos, mas isso logo deve mudar. A medicação original, a de referência, se chama Valdoxan e depois que caiu a patente começaram a lançar concorrentes, Agoxon e Elencos. Uma coisa curiosa é você ver assim, mas o Valdoxan é o original e tem o Agoxon e ambos são produzidos pela Servier. Pois é, isso tem sido muito comum nos últimos anos. Quando cai a patente do remédio, o laboratório que produz a medicação de referência relança o remédio com um nome diferente. Existe diferença entre ambos? Eu acredito que não, sabe? Eles não vão simplesmente criar uma fábrica diferente para produzir o remédio. O remédio vai vir da mesma esteira. Então, eu realmente acredito que eles são iguais, que não existe absolutamente nenhuma diferença entre a medicação de referência e a similar produzida pelo mesmo laboratório. Indicações que constam na bula dessa medicação seria para o tratamento da depressão e para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Normalmente existem várias outras indicações que não constam na bula, mas aqui é uma exceção, são só essas duas mesmo. Mesmo para insônia, ele não é indicado nas referências da literatura, apesar de ser uma medicação que tenha um certo efeito sedativo, que ela costuma dar um sono leve. O tempo que o remédio demora para agir, que é uma pergunta muito frequente, né, e a resposta mais frequente também é 2 semanas, não é exatamente isso. A gente vê aqui que ao longo das semanas as pessoas vão tendo uma melhora progressiva. Isso aqui é uma média das pessoas, certo? Tem pessoas que vão ter uma resposta muito rápida, em 2 semanas vão estar ótimas. Tem pessoas que não vão ter uma resposta boa com a medicação, vão ter uma melhora bem mais ou menos insuficiente. Tem pessoas que vão piorar apesar de estarem utilizando a medicação. Tem pacientes que vão relatar isso, né? As 2 semanas eu não senti nada e depois eu comecei a melhorar. E não necessariamente a melhora é linear. A pessoa pode relatar ter períodos de dias melhores, dias piores, até atingir uma melhora mais estável com a medicação. De qualquer forma, é esperado que a maior parte da resposta ocorra nas 4 primeiras semanas de uso do remédio. Sobre como o remédio deve ser utilizado, naturalmente, é como o teu médico te indicar. A dosagem dele é de 25 a 50 miligramas. Então, normalmente se inicia com 25 miligramas e se progride para 50 em 2 ou 4 semanas, ou a critério médico. O número de tomadas ao dia é um, ele não precisa ser dividido em 2 tomadas, e o horário normalmente é pela noite. Como ele tem uma ação sedativa leve, é melhor que esse efeito fique concentrado pela noite quando a pessoa já precisa dormir de qualquer forma. E esse remédio pode ser utilizado tanto com como sem alimentos. Os efeitos colaterais mais comuns, segundo a bula, um que a gente precisa monitorar através de exame é aumento de enzimas do fígado, que chama TGO e TGP. É um sinal de lesão no fígado, na verdade. Aumentos pequenos podem ser transitórios, podem ser benignos e não necessariamente vão indicar suspender a medicação, porém, aumentos a quantidades 3 vezes maior do que o limite máximo já vão indicar suspender o remédio. Então, pela própria bula, é indicado você realizar exames para avaliar o fígado antes de iniciar a medicação, com 3 semanas, 6 semanas, 12 semanas e, por fim, com 24 semanas. Depois disso, não é preciso mais ficar fazendo monitorização frequente, fica a critério médico. E o único efeito colateral que é relatado que ocorre em mais de 10% dos pacientes, segundo a bula, é cefaleia. Medos comuns de efeitos colaterais, se o remédio engorda, se ele vicia, se ele deixa dopado. Segundo a bula, 1 a 10% das pessoas vão ter ganho de peso com esse remédio, mas é um remédio, sim, que tende a ser neutro em relação a ganho de peso, viu? Ele não é um remédio engordativo, não é um remédio que dá fome. E acontece o seguinte, que muitas pessoas que estão com depressão perderam peso por conta da depressão. E qualquer coisa que melhore a depressão vai levar a pessoa a recuperar o peso que ela ganhou. Eu acredito que esse 1 a 10% que eles encontraram em estudos sejam relacionados a isso, e não a um ganho de peso verdadeiro provocado pela medicação. Sobre a questão de viciar, não vicia, é um remédio tarja vermelha, ele só pode ser utilizado com prescrição e acompanhamento médico, mas ele não é um remédio que provoca dependência química, não é um remédio tarja preta. E sobre a questão de deixar dopado, 1 a 10% das pessoas relatam sonolência, mas assim, geralmente é um sono fraco que o remédio provoca, ele fica concentrado pela noite. Não é comum a pessoa se sentir dopada pelo dia usando a medicação pela noite. E sobre a questão de se pode ou não beber, como é um remédio que exige até mesmo acompanhamento
das enzimas do fígado, é um remédio que acaba contraindicando o uso de bebida alcoólica, já que o álcool também faz isso, né? Você está juntando duas substâncias que pesam para o fígado. Então, aqui é um que normalmente eu falo muito sobre a individualização, né, de poder ou não beber junto com o remédio, mas esse daqui é um que realmente fala mais contra usar bebida alcoólica. A bula fala curto e grosso que não é recomendado. Sobre potenciais vantagens e desvantagens desse remédio, ele tem uma posologia simples, né? 25 doses mínimas, 50 doses máximas, uma vez ao dia, né? Fácil de iniciar e de progredir até a dose máxima. É um remédio muito recomendado quando você quer evitar ganho de peso. É um dos poucos antidepressivos que não provoca efeitos colaterais na nossa vida íntima. Isso acontece porque o mecanismo de ação desse remédio é muito distinto de outros antidepressivos. Ele não inibe recaptura de serotonina, ele não atua sobre nora e sobre dopamina, ele atua sobre receptores de melatonina tipo 1 e tipo 2, e ele atua num receptor de serotonina chamado 5-HT2C. É um mecanismo de ação muito único, o que possivelmente é uma vantagem dele também, né? Já que você está, às vezes a pessoa não respondeu com um remédio ou com outro, você quer utilizar junto essa medicação, ou então utilizar um remédio que tenha um mecanismo de ação distinto de outros que já foram tentados. É um remédio com desmame fácil, é fácil retirar a medicação, ele não provoca síndrome de retirada, como acontece tão frequentemente com outros antidepressivos. E é um remédio que possivelmente melhora o sono. Ele não é indicado para tratamento de insônia, mas uma depressão, uma ansiedade comórbica com insônia, ele pode acabar ajudando as duas coisas ao mesmo tempo. E desvantagens que ele tem, uma coisa chata é ter que ficar monitorando enzima hepática, né, colhendo o exame de sangue, o uso com bebida alcoólica que é contraindicado, ele tem interações medicamentosas através de uma enzima do fígado chamada 1A2, é mais no sentido da gomelatina ser alvo de interação medicamentosa e não de provocar interação medicamentosa em outros remédios. E a diversidade de indicação é muito pequena, é só ansiedade generalizada e depressão. Então, assim, se a pessoa tem outros transtornos mentais juntos, tem um pânico, um toque, estresse pós-traumático, ele não vai tratar essas outras coisas. Então, isso acaba deixando assim para um público que tenha somente um ou esses dois diagnósticos. E comparando ele com outros antidepressivos de primeira escolha para depressão, isso aqui é de um guideline canadense. Ele coloca a gomelatina com um perfil mais favorável que a média dos antidepressivos em termos da eficácia para o tratamento da depressão. Aceitabilidade significa a pessoa continuar utilizando a medicação, ela não abandonar o uso do remédio, então isso também seria mais favorável em relação a interações medicamentosas, em relação à descontinuação, né, um remédio fácil de retirar, pouco risco de sedação, pouco risco de ganho de peso, pouco risco de efeitos colaterais em esfera íntima e pouco risco de outros efeitos colaterais. E aí você pode estar pensando, mas Tomás, se o remédio tem tanta coisa boa, segundo esse comparativo e outras coisas que você falou no vídeo, por que que ele não é tão popular assim? Por que que ele não é tão prescrito? E isso é algo que eu acredito que eu não possa falar publicamente, assim, no YouTube, em rede social, é o que você vai ter que conversar pessoalmente com o teu médico. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.